Boa noite, paz do Senhor para todos. É uma satisfação estar aqui nessa noite para falarmos um pouquinho sobre o tema O Cristão como Sal da Terra e como a Luz do Mundo. Para a conversa de hoje, teremos o pastor João Leno, da Assembleia de Deus da Dinamarca, e vai ser um prazer poder conversar com o pastor essa temática de extrema importância para as nossas vidas. Então, eu já lhe convido a ficar ligadinho aí, porque daqui um minutinho o pastor João Leno já estará entrando aqui e nós vamos ter esse bate-papo saudável aqui para a gente falar um pouquinho sobre o cristão como sal da terra e como a luz do mundo. Metáforas empregadas por Jesus Cristo que nos traz um grande ensinamento, né? E é justamente para a nossa edificação, para a edificação de você, cristão, que está aí nos assistindo nessa live, para a edificação de cada um de nós, né? Muito obrigado pela sua participação e nós vamos falar um pouquinho nesse tema, tá? Estamos aguardando o pastor João Leno, que já estará entrando. Um minutinho, o pastor João Leno já está ingressando. Estamos aguardando o pastor João Leno. Estamos aguardando o pastor João Leno. Já está aqui. Nós vamos com a missão. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor João Leno. Tem como o senhor virar a câmera, colocar na vertical? A vir assim, mas aí o senhor fica ao contrário no Instagram, né? Isso. Espera só um minuto. Ótimo. Ok. Deixa eu ver aqui só um minuto, pastor. Tá segurando esse celular aqui? Meu Deus, tem que arrumar uma coisinha para segurar ele aqui. Espera aí. Acho que eu vou ter que colocar ele aqui, ó. Tá Aí. ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Paz do Senhor, pastor João Paz do Leno. Senhor, pastor Samuel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Para quem está nos assistindo, pastor João Leno, pastor da Assembleia de Deus na Dinamarca, pastor missionário pela Assembleia de Deus de São Paulo, não é isso, pastor João É, Leno? é Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ótimo. Conheci Tô- o pastor João Leno através da nossa irmã Sandra, né, que passou um tempo aí na Dinamarca, uma grande serva de Deus, pessoa que entende de fato o que é honrar, o que é servir a Deus, uma grande serva de Deus que passou por aí na Dinamarca e hoje está em Portugal. Um grande Portugal. abraço para a filha dela, que eu vi que já está aqui também, a Silvana. E quero também, pastor, enviar um abraço para os irmãos aqui da Assembleia de Deus Aliança Eterna, a qual sou pastor aqui no estado do Espírito Santo, e também já enviar um abraço para os irmãos
aí da Assembleia de Deus da Dinamarca e a todos que estão nos acompanhando. Amém, pastor. Que maravilha, né? E aqui tem bastante gente do Espírito Santo aqui na nossa Ah, igreja. é? É, sim. Ótimo. Tem a irmã Sandra, que agora está em Portugal, mas tem outras, a Rose, entre outros aqui, que são do Espírito Santo. Eu acho que hoje, no nosso culto mesmo, nós recebemos duas visitantes que é do Espírito Santo também. Maravilha. O povo do Pois Espírito é, Santo gosta de sair do país, né? é, pois é, pastor. Para a nossa conversa de hoje, né, nós escolhemos esse tema por achar, por ser muito relevante, né, para a nossa prática cristã, que é o cristão como sal da terra e como a luz do mundo, né? Nós vamos falar um pouquinho nesse tema, por demais importante. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente iniciar essa nossa Sim. conversa. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por estarmos reunidos, ó Pai, através dessa mídia social. Pedimos, Senhor, atinja, Senhor, ó Deus, o objetivo, os corações, ó Pai. Que possamos ser instrumentos do Senhor nesse momento, para todos que vão entrando nessa live, aos que já estão nessa live, ó Pai querido. Nós pedimos, ó Deus eterno, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações de uma forma gloriosa. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o cristão como o sal da terra é a nossa primeira temática aqui, nós dividimos os tópicos. E é importante a gente falar sobre esse tema, que ele está intrinsecamente ligado à ética cristã, né? Sim. Quando a gente fala de ética cristã, nós estamos falando daquele somatório de princípios, né, que formam e que dão sentido à vida cristã, né? É justamente aquilo que o crente pensa e faz. E quando a gente fala sobre esse tema, Jesus ele utiliza uma metáfora, ele emprega o sal aqui, emprega a luz. E essa metáfora do sal, especificamente aqui nesse primeiro tópico, quando Jesus fala a respeito do sal, naquela época o sal era preponderantemente importante, né? Um produto não muito abundante, né? Porém algo valioso, né? De difícil aquisição. Se a gente for colocar assim, grosso modo, comparando a uma pedra preciosa hoje em dia, né? Algo É. assim de difícil aquisição, mas que era algo muito importante, né? Esse tempero que deve trazer o verdadeiro sabor na confecção dos alimentos. E Jesus, quando ele vai falar que vós sois o sal da terra, Jesus não estava especificando somente para algumas pessoas, ele generaliza no sentido de dizer que todos os cristãos, todos os servos de Deus, eles verdadeiramente, eles são o sal da terra, eles precisam de fato ser o sal da terra. E a ideia central dessa metáfora utilizada por Jesus Cristo é que o cristão santificado, de fato, ele precisa possuir, né, a realidade daquilo que ele professa. Né? Assim como o sal ele apresenta as propriedades que esperamos dele, nós, como servos do Senhor, precisamos apresentar a realidade daquilo que nós professamos. Infelizmente, hoje, nessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, pastor, eu acredito que essa realidade acontece aí também na Dinamarca, mas nós vemos uma mistura muito grande, né? Um evangelho barato, um evangelho que não apresenta o seu devido sabor conforme a sacrossanta palavra de Deus nos apresenta, né? A Bíblia é nosso manual de regra de fé e prática, né? E aí Jesus, num determinado versículo, ele vai dizer que se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É claro que o propósito, o objetivo aqui não era para esmagar os que caem, para dizer assim, aquele que caiu na fé, ele não tem mais jeito, ele não tem mais recuperação. Não, o objetivo, o propósito central não era esse, mas era justamente para avivar o senso do dever e impelir os seus discípulos, o cristão, aquele que serve ao Senhor, a andar de acordo com a sua chamada. Eu tenho uma chamada, o Senhor tem uma chamada, cada cristão, ele tem uma chamada e ele precisa
professar esse cristianismo, né, mediante esse manual de regra de fé e prática, e que seja fato que venha do coração, não somente o estereótipo. Então, porque se a gente entende que nós servimos a Cristo, somos chamados de cristãos, parecidos com Cristo, nós verdadeiramente precisamos apresentar um padrão de vida onde verdadeiramente quem rege a nossa vida é Jesus Cristo, é Ele que nos guia. E uma vez que Jesus guia as nossas vidas, nós estamos caminhando como Ele andou, nós estamos falando como Ele falou, e nós estamos professando essa fé verdadeira e autêntica, né? Então, se o cristianismo não funcionar como deve, como é que o mundo pode receber qualquer coisa boa da graça de Deus, né? É uma pergunta que a gente faz e, ao mesmo tempo, a gente precisa responder que o nosso cristianismo, ele precisa, de fato, diferencial, né? Então, o pastor João Leno caiu aqui um pouquinho, mas ele já está voltando. Mas você que está aí observando, é importante nós falarmos isso, é importante nós falarmos isso, porque o servir a Deus precisa ser um servir autêntico, né? Tem uma caidinha aí, né, pastor? Mas Deus já sim, retornou. já retornou. Estava falando, pastor, que se o cristianismo não funcionar como deve, como é que o mundo poderia receber qualquer coisa boa da graça de Deus, não é verdade? Né? Por isso que o servir a Deus precisa ser um servir autêntico, né? Se não for um servir autêntico, como é que terá um uso digno para o mundo? Como o mundo vai olhar e vai dizer assim, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus? Então, a gente precisa trazer esse diferencial. Não é mesmo, pastor João Leno? Queria que o senhor falasse aí, reforçasse o que a gente está falando aí, justamente através dos fatores que levam o sal a perder o seu sabor. Essa temática, pastor Samuel, é muito interessante, né? Apesar de que o senhor sabe que eu gosto muito do assunto escatológico, mas essa é a minha área, mas o senhor me chamou para esse desafio e eu fui aqui estudar um pouco acerca do assunto e encontrei algumas coisas interessantes, né? Do que o senhor está referindo aí sobre o comportamento ético do cristão, que isso, de fato, Jesus estava referindo a isso, ao exemplo, né? E os fatores que levam o sal a perderem o sabor, nós sabemos que é o pouco vento, a pouca luz e o pouco calor. São as três coisas que fazem o sal perderem o seu sabor. E aí, quando Jesus ele faz aquela citação que o sal insípido, né? É só uma introdução aqui para a gente chegar nesses três. Eu estive no Mar Morto. O Mar Morto era usado ali, é o lugar mais baixo da Terra, né? E o Mar Morto eles usavam o sal para jogar na estrada para derreter as neves, tá? E é isso até aqui usado na Europa. O sal é jogado no chão para derreter a neve. Então ficava aquele sal no chão, tá? Então, dentro do contexto, era essa realidade do pano de fundo de que Jesus estava referindo-se. Aí ele usa isso para falar em outra coisa que seria a literalidade desse texto, né? E o pouco vento aqui, eu quero aplicar para a questão da vida, né? Porque o vento no hebraico vem da palavra ruach, napash, que fala de vida. O Senhor soprou na narina de Adão e ele gerou vida. Então a importância do crente ter esse vento, porque a ausência dele vai fazer perder o sabor, tá? E aí nós vemos lá no Vale de Ossos Secos que Deus utiliza dos ventos para reunir toda a situação naquele vale e trazer o espírito, a vida para os ossos que já estava na sua fase final e eles recebem o espírito, eles recebem a vida. Então, a ausência disso, né? E aí nós vamos ver também agora, num contexto mais atual, que no dia de Pentecoste, ouviu-se um vento
né? O som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E todos que estavam reunidos, em Atos 2, foram cheios do Espírito Santo, tá? Então, toda vez que Deus vai operar, sempre o que precede é um barulho, um vento, tá? Então, o vento, ele é extremamente importante. A ausência dele na vida do crente, o crente perde o sabor, o crente perde a sua essência. Por isso que eu falo que é extremamente importante nós sabermos temperar bem as coisas, porque se nós não tivermos a ação do Espírito Santo dentro de nós, nós tornamos mortos, tá? Intelectuais, mas mortos, sem vida, né? Não adianta ter uma teologia bem elaborada se não tiver a graça, se não tiver a unção, se não tiver o poder de Deus. Por isso que muitos falam, certo? Mas poucos falam com graça, falam com Verdade. vida. E quando não se fala com vida, então não tem sabor. Isso essa aplicação que eu faço no primeiro ponto. No segundo ponto é a luz. A ausência de luz faz perder o sabor, o sal. E essa luz na Bíblia, nós vemos que ela está ligada ao testemunho público, porque depois Jesus vai dizer que vós sois a luz do mundo, tá? E a luz, ela traz claridade no momento da escuridão, ela é o diferencial. A ausência da luz, tá? Ela vai tirar o sabor do sal. A ausência desses bons comportamentos, porque o crente, ele é conhecido não pelos dons espirituais, não o quanto ele fala de línguas estranhas ou quanto ele exerce os dons espirituais, mas porque os dons espirituais é uma concessão da graça. Mas os frutos do Espírito, nele está ali o reconhecimento do mundo em relação ao cristão. Porque o mundo vai olhar-nos e conhecer-nos pelo amor, como Jesus disse. Os meus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Então, eu acredito que nesses dias que nós estamos vivendo, temos que se aplicar mais em aprimorar-se em relação aos frutos do Espírito, que é a luz para que aqueles que não conhecem a Deus possa entender através de nós. Então, a ausência disso, a ausência dos frutos do Espírito, do trabalhar dos frutos do Espírito, que é o comportamento, ele está mais ligado ao comportamento do crente, né? Claro que ele passa, que nem se nós formos falar da benignidade, da bondade, que é uma coisa que está interligada, nós vamos entender que a benignidade, ela é mais na questão do pensamento, e a bondade é mais na questão da ação, tá? Por quê? Porque o oposto dele faz a gente entender melhor, né? Então, a questão aqui da luz, nós temos que dar testemunho, certo? Do nosso comportamento aonde nós estivermos. Isso é extremamente importante. E essa é uma doutrina universal, não é um costume local. Porque o costume, ele pode ser local ou pode ser também regional. Em alguns lugares ele se torna até regional. E na missão transcultural, nós vamos ter a diferença do que é o costume, porque quando a gente sabe fazer missão, a gente não é embaixador do Brasil na Dinamarca, entendeu? A gente é embaixador do reino. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna embaixador do Brasil em outros países. E essa não é a minha missão. A minha missão não é ensinar português ou ensinar como o brasileiro reage ou age, mas é como um cristão que em qualquer lugar do mundo precisa agir através do seu testemunho, através da sua vida, do seu comportamento. Isso é extremamente importante. E o terceiro ponto é um dos pontos aqui que eu queria dar esse destaque, que é o calor. Então, primeiro é o vento, tá? Que aqui eu trouxe a referência da vida, tá? Em 3 pontos: Adão, o Vale de Ossos Secos e o dia de Pentecoste. E o segundo, pouca luz, também tira o sabor do sal. E o que fala do testemunho público, tá? Que é a ação do Espírito Santo trabalhando através dos frutos do Espírito para o reconhecimento daqueles que não conhecem e possamos ser luz. A ausência disso faz a vida cristã perder o sabor. E terceiro, é o calor. E esse calor já é uma vida fervorosa no Espírito.
tá? Está ligada ao ânimo, ao ânimo. E este ânimo é algo que o crente não pode perder e é algo que o crente dá a Deus. Isso é importante. Observa a Bíblia que quando Josué ele recebe a notícia que Moisés morreu, o Senhor fala: Josué, tem de bom ânimo. Então não é uma coisa que Deus dá ao homem, mas é a coisa que o homem dá a Deus, é o ânimo. Porque Deus não trabalha com ninguém desanimado. Esse é um fator importante para que Deus trabalhe. Porque alguém que não tem ânimo, que não apresente a Deus o ânimo, então você observa que a primeira palavra de Deus é tem de ânimo, para depois Deus agir. Tá? E aí Jesus fala assim, também Jesus ele cita dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Tende bom ânimo. É uma coisa que você precisa ter, que eu preciso ter, que os irmãos precisam ter. E esse ânimo é uma fé natural. É uma fé natural esse ânimo. E esta fé natural, ela deve exceder no coração do cristão, porque é ela que faz, de fato, esta interligação. E o que é o oposto dela? É o desânimo, é a depressão. Olha só, tudo isso a gente pode englobar aqui, porque a ausência, tá, do calor, que o calor aqui refere-se a uma vida fervorosa, que é o ânimo, tá? A ausência é o desânimo, é a depressão, tá? E outra coisa é a alegria. Então, a ausência da alegria também é a questão do calor aqui, que tira o sabor do sal. Então, nós como crente, temos que também, e o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Ele está pedindo constantemente para os crentes se alegrar, porque nós temos uma alegria diferente. A nossa alegria não é temporal e ela também não é circunstancial, porque ela não depende da circunstância, ela é incircunstancial. Ainda que a circunstância seja adversa, nós ainda temos como ficar alegre, porque Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não hajam vaca no curral, eu me alegrarei no Senhor. Ele agora está se alegrando, e o crente consegue. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se alegra em Deus. A gente tem momentos que a gente sente aquela alegria, que é uma coisa que só os crentes em Cristo têm, é se alegrar no Senhor. Tá? Se falava muito isso antigamente, hoje não se fala mais, né? De se alegrar no Senhor. Não se alegre no Senhor. É aquela coisa que a pessoa sente, aquela coisa gostosa, aquela alegria, a lágrima vai descendo, é uma reflexão que te leva para o melhor, é uma coisa maravilhosa, né? Então aqui, quero finalizar esse tópico. Então, os fatores que levam tirar o sabor do sal é o pouco vento, é a pouca luz e é o pouco calor. Interessante, pastor. E complementando isso, né, e já avançando um pouquinho, e justamente a insipidez, né, que é a perda do sabor, ele leva a perder três coisas, né? E aqui vale aqui a leitura de Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: e se o sal for insípido, ou seja, que não tem gosto, ou que o tem insuficientemente, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se eu fosse pegar esse versículo aqui, fazer uma pregação textual, colocaria esse tema, insipidez leva o sal a perder três coisas, meus tópicos seria justamente a divisão desse versículo, né? As três divisões, né? E se o sal for insípido, que não tem gosto, ou que o tem suficiente, com que se há de salgar? Esse primeiro tópico seria a perda do sabor, justamente reforçando isso que o senhor está colocando aí. Porque o sal, ele sob certa circunstância, ele vai perder o seu sabor, né? Ele pode perder. Se não perder totalmente, ele pode perder, né? Até um certo ponto. Não vai ser aquele sal autêntico. E é interessante dizer que ele pode até preservar a sua aparência, mas o seu caráter não é preservado.
É interessante quando Jesus disse que se o sal for insípido, com que se há de salgar, Jesus estava querendo enfatizar justamente isso. Jesus não está interessado no estereótipo, simplesmente, né? Acredito que o estereótipo, o exterior, na verdade, é um resultado daquilo que tem dentro de nós. Jesus estava reforçando essa questão, porque precisamos ser cristãos autênticos, de caráter, de palavra, sim, sim, não, não, né? Porque o que passa disso é de procedência maligna, né? E é interessante reforçar isso, porque se o indivíduo ele que se diz cristão e que se porta de outra maneira, na verdade é como se esse indivíduo estivesse se transformando em outra substância, né? Assim como a gente pega o sal e mistura ali vários condimentos, várias outras coisas, se transforma em outro tempero, não é mais o sal puro, é o sal misturado, é o sal com alguma coisa a mais. E Jesus, ao enfatizar isso, realmente, né, a insipidez leva à perda do sabor. Mas não somente a perda do sabor, leva também à perda do seu valor, porque a segunda parte do versículo diz assim, pastor João Lemos: para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Alguns autores, eles vão acreditar que o que está em foco aqui é aquilo que está dizendo lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 6, que vai falar da apostasia, né? Mas é claro que se Jesus quisesse enfatizar isso, né, a hermenêutica bíblica ela iria nessa direção, né? Na verdade, o que Jesus queria dizer aqui, o propósito principal dessa palavra, não é que Jesus ele estava ali para dizer que isso aqui, a pessoa ela caiu, não tem mais jeito para ela, o oposto daquela teoria, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdido, perdido para sempre, né? Não é nada disso que Jesus estava querendo dizer, né? Porque quem caiu, ele levanta, né? Jesus pode erguer, se de fato ele abrir o coração para isso, né? Mas, na verdade, o que está em foco aqui é justamente o propósito para que esse cristão ele seja avivado no sentido do dever, de ser impelido a verdadeiramente andar proferindo o seu evangelho conforme o que a palavra de Deus preceitua, o que a palavra de Deus está nos instruindo, né? Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, né? De que maneira purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Ah, pastor, mas eu não aguento, eu sou fraco. Meu irmão, se a pessoa está dizendo que está fraca, é porque ela está fraca também, não alimentar-se. Porque quem não se alimenta, enfraquece. E quem se enfraquece, morre. E uma vez que morreu, ela é sepultada. A gente precisa entender esse ciclo. Assim como a nossa vida no dia a dia, é assim que a gente precisa do alimento diário. É diário. Porque se eu não me alimento diariamente na palavra, eu tenho grande tendência de ser corrompido, de perder aquela essência, assim como o sal, através dos fatores, eu posso também perder o meu valor enquanto cristão, se de fato eu estou permitindo com que aquele caráter que foi gerado, que foi forjado pela palavra de Deus, de fato, está sendo trocado por alguma coisa que o mundo está a oferecer. Mas não somente isso, não somente o sabor, não somente o valor, mas também o seu lugar, né? Porque olha só que a parte final do versículo vai dizer: e ser pisado pelos homens, para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Então isso me leva a entender que ele também perde o seu lugar. E o senhor colocou muito bem aí a tradição da época que falava a respeito do sal, né? O Talmud, que é a enciclopédia da tradição judaica, ela coloca muito bem, ela vai mostrar que o sal, quando ele não tinha a sua serventia para ser utilizado nos ritos dos sacrifícios, o que eles faziam? Eles pediam que nos entornos do templo, nos seus declives, nos seus degraus, o sal pudesse ser jogado ali,
que isso impedia que o terreno pudesse ficar escorregadio e assim os homens pisassem sobre aquele sal de forma que eles não escorregassem. E interessante que se a nossa vida, de fato, ela não for uma vida, um servir a Deus autêntica, é justamente isso que acontece, pastor, na pós-modernidade. As pessoas estão pisando naqueles que se dizem cristãos, naqueles que não conseguem mais ter o sucesso lá no mundo, aí diz que veio para a igreja, mas a sua vida não muda, ou não tem realmente uma vida com Deus, realmente não faz uso da palavra, está ali simplesmente por um status ou por querer alcançar alguma posição no meio evangélico. Então, o nosso cristianismo, o nosso servir a Deus, ele precisa ser autêntico, porque, caso contrário, nós vamos perder o nosso lugar no sentido de ser pisado pelos homens. Alguém dizer assim, crente como aquele, o mundo está cheio. Eu não vou para a igreja porque o testemunho de fulano é assim. Fulano, ele não tem compromisso com Deus, fulano compra e não paga. Aquele jovem ali, ele já perdeu totalmente a noção do que é ter uma vida pura. E por aí vai, pastor. Por que isso? Porque justamente não entronizou aquilo que Jesus Cristo disse. Vós sois o sal do mundo, ou seja, nós fomos colocados para trazer sabor ao mundo que jaz em treva, ao mundo corrupto, ao mundo pervertido. E para o mundo pervertido e que precisa de um tempero que possa preservar somente o cristão autêntico e verdadeiro. Não é mesmo, pastor João Lemos? Isso é Então vai forte, poder hein? dizer muito bem a respeito da serventia do sal aí? Rapaz, isso é muito forte que você disse aí. E realmente é o que acontece. Infelizmente, o mau exemplo parece que ele vai um pouquinho mais com mais rapidez, né? Chega com mais rapidez o mau exemplo e Verdade. parece que o mau exemplo ele acende muito rápido. E o bom exemplo parece ser uma semeadura mais dura, mais difícil. E alguém vem e dá o mau exemplo e logo já se acende, estraga tudo. É como uma mosca no perfume, como dizem provérbios, né? Estraga todo o perfume, estraga todo o frasco. Então, agora nesse tópico que nós estamos agora, falar da serventia do sal, para que serve, né? Nós falamos aí, foi colocada essa questão aí do Talmud, que é essa tradição judaica, esse livro da tradição judaica, que ele fala sobre isso, mas lá no Mar Morto, nós vemos muito sal lá mesmo, as pessoas faziam isso, e até as ofertas, como diz em Levítico, algumas ofertas eram nela colocada sal, e isso tudo ia para Jerusalém, e segundo os estudiosos, diz que o sal era usado para essa finalidade, para as pessoas não escorregarem por causa da neve, do mau tempo, né? E da situação, era posto porque o sal derrete a neve. E a partir disso era usado para isso. Mas não era o sal normal que era usado para isso, era o sal insípido mesmo, é o sal que não servia para nada. Agora, o sal que servia, eu acho interessante o ponto, é que se nós pegarmos um pouco de sal e colocarmos na língua, ele vai produzir sede. Olha que interessante, ele vai produzir sede. Então eu vejo que a serventia do sal, que o sal ele inspira, ele é uma inspiração. E a palavra inspiração eu achei interessante uma vez que eu fui dar um estudo bíblico sobre aquela palavra que diz que a palavra de Deus é inspirada, e os homens de Deus foram inspirados, está escrito na Bíblia, tá? Para escrever, foram inspirados. E inspirado ali é o vento, é um sopro. A inspiração é espírito. Olha que coisa profunda. No original, a inspiração é espírito. Então, é como Deus soprando nos ouvidos deles uma inspiração. Então, a nossa vida, ela precisa também inspirar as pessoas. Nós temos que inspirar as pessoas naquilo que nós fizemos para Deus. As pessoas têm que olhar para nós e não achar que o evangelho é ruim, é chato, né? Servir a Deus é pesado.
Porque a cara da pessoa é aquela cara carrancuda, e ninguém quer servir a Deus olhando para a cara de uma pessoa carrancuda. Então não inspira ninguém. Agora, se o crente trazer para fora a alegria que está dentro, as pessoas vão se inspirar e vão dizer assim, não, eu quero servir a Deus também. Então a alegria do crente, essa vida cristã, quando ela é trazida para fora, ela inspira pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve, diz aquele que ensine, haja dedicação no ensino. Porque Paulo estava entendendo que tudo que nós fizermos para Deus precisa virar uma inspiração. Se a pessoa limpa a igreja, se a pessoa leva um copo de água, mas a maneira em que a pessoa se conduz para levar, o temor, o respeito, a alegria em fazer, vai inspirar outras pessoas a vida cristã que a pessoa está fazendo, executando no serviço da casa de Deus, ou até mesmo no serviço natural. A maneira em que a pessoa fizer, tudo que a pessoa fizer tem que fazer com excelência. Tem que fazer com excelência, porque nós temos o Espírito de Deus. E Deus não nos deu um espírito amedrontador, mas nos deu o espírito de ousadia, diz a Bíblia. Então, sobre nós está o Espírito Santo. E se nós olharmos lá em Apocalipse, fala dos 7 Espíritos de Deus, que está relatado lá em Isaías. Isaías capítulo 11. Que estava sobre ele o espírito do temor, da sabedoria, né? O espírito da inteligência. Então, sobre o crente tem todas essas qualidades do Espírito Santo, está sobre a nossa vida. Então, nós temos a ação de inspirar outras vidas. É um sal. Você pega o sal, você coloca na boca, ele vai produzir sede. Então, a minha pergunta seria assim, será que a nossa vida tem produzido sede em outras pessoas? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm se inspirado, dizendo, eu quero ser um pregador igual ao irmão, eu quero ser uma cantora igual à irmã, eu quero ser um diácono igual a esse irmão aí, porque esse irmão ele serve com excelência, eu quero ser um cooperador, né? Eu quero servir como esse irmão, eu quero orar como essa pessoa. O crente tem que ser uma inspiração onde ele chegar. Essa é uma ação do sal, é inspirar, é produzir sede nas pessoas, né? Esse é o ponto que ele produz, né? Que é produzir sede. Então, se nós somos o sal da terra, nós temos que produzir. Se nós somos o sal do mundo, no aspecto das pessoas que vivem ao nosso redor, então, se nós somos essa influência, nós temos que ser influência. E não podemos ser influenciados. Olha que coisa profunda. A partir disso, nós temos que influenciar com a nossa maneira de ser. E é interessante que se nós andarmos com uma pessoa de extrema influência, vai ver que você vai falar igual ela. Você vai andar igual a pessoa. Você vai ter os trejeitos da pessoa. Por quê? Porque a pessoa te inspirou. E a sua maneira de receber aquela pessoa foi tão profunda que agora você observa com seu subconsciente as ações daquela pessoa e quando você menos espera, você está fazendo o que aquela pessoa está fazendo. Por isso que Jesus fala, o apóstolo Paulo instrui dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Está na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia diz que, eu sempre cito esse texto, que a Bíblia diz que o companheiro do tolo será destruído. Olha só, o companheiro do tolo, porque ele se inspira no tolo e a partir disso ele vai ser destruído pela má influência, diz em Provérbios. Então, é importante nós sermos inspiração onde nós chegarmos, né? Para que as pessoas nos aprendam, os discípulos, pastor. Os discípulos de Jesus, quando Judas chega para trair Jesus, ele tem que dar um beijo. Mas por que ele tem que dar um beijo? Não dava para apontar o dedo? Para que ele tinha que se expor tanto assim? O que ele disse? Olha, quem é aquele que eu dei o beijo? Porque os discípulos pareciam com Jesus, tinham os trejeitos, tinha maneira, copiava tudo ele. Se desse uma oportunidade para Pedro, ele tinha os trejeitos de Cristo. Porque ele estava andando, ele copiava. E para que os soldados não pegassem outro no lugar de Jesus, ele foi dar o beijo. Então, assim, e aí mostra depois que Pedro está numa fogueira, eu vi você andando com ele, né? Você fala igual ele, né?
Então você tem... Então Jesus, ele inspirava onde ele chegava, irmão. Isso que é lindo. E ele nos deu essa possibilidade, através do evangelho, de inspirar vidas. Gente que vai olhar para você e dizer, você é um jovem, você é uma jovem. Nossa, você é um senhor, uma senhora que inspira. É isso que nós temos que... temos que ser essa funcionalidade em relação ao sal. Outro ponto importante é que o sal, ele tem que estar na medida certa. Medida certa. Temperado. Nem muito e nem pouco. Olha que coisa profunda. É o tempero, é o equilíbrio. O demais, irmãos, se torna aquele religioso fanático. Né? É um fanatismo terrível, né? Que acaba esquecendo dos principais. Como Jesus disse ao fariseu, ele faz isso, faz aquilo, mas ele esquece da misericórdia e do amor. Então, é demais, irmãos. É demais. Foge de uma realidade. Mas também tem aqueles que vivem um liberalismo terrível, um conformismo. Hoje nós vemos na internet que parece que pessoas querem inspirar as outras com fracasso. A pessoa vem e fica chorando, dizendo, irmão, todo mundo é pecador, todo mundo peca. E aí os pecadores que não... Aquelas pessoas que não estão conseguindo vencer os seus pecados, que o Senhor dá graça, que a gente sabe que o Senhor dá graça, mas pessoas que não estão conseguindo vencer os pecados, parece que elas estão se inspirando nessas pessoas aí, que estão mostrando seus fracassos como se fosse vitória. Então nós estamos vivendo um tempo que inverteu os valores. O que está inspirando as pessoas é mostrar-se uma vida fracassada. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser como a luz da aurora, que vai nascendo até que seja dia perfeito, diz a palavra de Deus. Então, o tempero, o sal, a comida, se você colocar muito sal, ninguém aguenta comer. Mas se você tirar o sal também, a comida fica horrível. Ela tem que ser na medida correta, né? As irmãs que gostam de cozinhar, os irmãos também que têm essa habilidade de cozinhar, eu não tenho. Eu estou falando daquilo que eu não sei. A minha esposa que... Aí, o pastor se arrisca. Eu não sei. Se eu for, eu acho que eu vou colocar de mais ou de menos. A minha esposa que cozinha aqui, e eu faço também, irmão, mas nem eu consigo comer a minha, viu? Mas eu estou falando do que é realidade, né? Se passar demais, fica ruim. Aí, eu coloquei aqui um ponto importante, olha. O que tem que ter o sal? Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O pastor me dá essa permissão de ler aqui? Esses versículos da Bíblia? Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Olha só. Vamos lá. 4 e 6 diz assim, irmão. Deixa eu achar aqui achei. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Meu Deus, tem que ter sal na palavra, irmão. Tem crente que não tem sal na palavra, não. Não tem tempero. A palavra é sempre áspera, dura. Se não é dura, é aquela palavra sem, né? Que é profana, que é torpe. Então, tem que ter o tempero, tem que saber responder. O apóstolo Pedro disse que nós temos que responder a todos e com mansidão a todos que nos pedir acerca da nossa fé. Nós temos que responder com mansidão de coração. Então, aqui, Paulo está dizendo que tem que ter sal na nossa palavra. E sal na medida certa, temperado, não de muito e nem de pouco. Tem que ter o tempero na palavra, tá? Tem casamento quebrando porque não tem tempero na palavra. Né? Tem criação de filhos, aí os filhos não estão conseguindo porque os pais estão irritando seus filhos porque não tem tempero na palavra. Tem todas as áreas da vida, irmãos, tem que ter o tempero na palavra. E o tempero, ele é extremamente importante. Paulo diz que tem que ter sal na palavra. Segunda coisa aqui é que Marcos 9 e 50, também, olha, Marcos 9 e 50, vai nos falar aqui a outra importância aqui, meus irmãos. Só um minuto. Deixa eu encontrar Marcos 9 e 50, olha. Os irmãos que gostam de anotar, anotem esses versículos aí.
Anotem isso que é rico. 9,50, olha. Vou ler aqui. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Meu Deus. Então, além de tem que ter sal na palavra, mas também tem que ter sal na sua própria vida. Olha que coisa, irmão. O sal tem que estar em tudo que é lugar mesmo. Esse estudo é profundo. E ainda mais, lá em Levítico 2:13, não vou ler isso, irmãos depois podem ler, é importante ter sal na oferta. Então aqui tem que ter sal na palavra, tem que ter sal em você mesmo, em mim mesmo, e tem que ter sal na oferta. Não adianta entregar uma oferta sem sal. O que seria o sal ali? O sal é como entregar a oferta. E aí o como entregar a oferta tem que ter o sal ali. Tem que ter alegria, como o apóstolo Paulo diz. Né? Tem que ter essa devoção a Deus, essa gratidão no coração. Porque quem leva uma oferta, existe um conceito de errado, eu estava ensinando a igreja esse final de semana, graças a Deus tivemos 2 almas que se converteu, né? Um dinamarquês que veio para Cristo, muito determinado. Hoje eu preguei sobre o nascer de novo, e eu estava falando para a igreja sobre a questão de que as pessoas vão para a igreja para assistir culto. É um conceito mais errado que eu já vi. Nunca convide ninguém para assistir culto, porque isso aí é errado. Você tem que convidar as pessoas para cultuar. Porque o culto não é um show que você vai assistir ou um filme que você senta e vai assistir. Você tem que cultuar a Deus junto ali. E a partir dali, irmão, nós temos que entender que se você convidar um judeu para fazer um culto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu tenho que me arrumar um animalzinho, eu tenho que levar alguma coisa, porque ele sabe que quando cultuar você tem que ter uma oferta, você tem que ter um sacrifício. Então a importância de você cultuar e levar a sua oferta. Só que a sua oferta também tem que ter nela sal. O sal é o quê? Se você tiver brigado com o seu irmão, não leve, deixa a sua oferta no altar, vai acertar com o teu irmão, depois volta. Tem que ter sal na oferta, tem que ter sal na palavra e tem que ter sal na própria vida. E aí eu finalizo aqui. Também aqui o sal, ele serve para preservar. Preservar. Amém? Vou dar o próximo tópico para nós seguirmos aqui. E esse assunto é por demais profundo, né, pastor? Se a gente fosse falar que com essa live só do sal, eu acho que a gente teria muito mais subsídios aí para poder trazer para os irmãos. Mas é maravilhoso. Mas vamos avançar um pouquinho, né? Até por causa da hora também. Nós falamos do cristão como sal, né? Mas também o cristão como a luz do mundo. Interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus ele vai dizer para os seus seguidores que vós sois o sal do mundo, né? Vós sois a luz do mundo, né? Nós vemos aí Jesus usando a segunda pessoa do plural, né? Vós, ele não está falando de alguns, está falando dos seus seguidores em todos os tempos. E aí é interessante a gente fazer uma análise da questão da luz, porque a luz, onde a luz chega, ela dissipa as trevas. É interessante que a astronomia ela vai nos trazer um ensinamento muito interessante, quando ela vai nos mostrar dos astros que não têm luz própria. E para que ela possa transmitir a luz, ela precisa de uma luz maior, né? Que é a luz solar, o sol. Na vida espiritual também funciona dessa forma, né? Nós estávamos apagados, distante de Deus, mortos em delitos e pecados, mas uma vez que o sol da justiça irradia sobre nós, com o coração nós cremos e com a boca nós fizemos confissão para a salvação, nós começamos a irradiar essa luz de Cristo. E uma vez que começamos a irradiar essa luz de Cristo, onde nós chegamos, as trevas são dissipadas. Mas interessante dizer também, e com tristeza,
que nos dias atuais, alguns estão perdendo essa luz. Estão perdendo, estão deixando de irradiar essa luz por algum fator externo, por algumas questões do dia a dia. Apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 15 de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, cristãos, servos de Deus, vocês são diferentes. Vocês foram chamados para transmitir essa luz de Cristo no meio de uma geração que está corrompida, que está pervertida. E, de fato, vocês precisam ser o diferencial nessa sociedade. Porque a esfera do mundo, pastor João Leno, é uma esfera de trevas. Trevas de quê? Da ignorância. A esfera do mundo é uma esfera de escuridão. E quando Jesus vem como a luz entre os homens, Jesus veio, mas aqueles que precisavam, que deveriam amar a Jesus, eles amaram mais as trevas do que a luz. Por que isso? Porque as suas obras eram más. E é por isso que nós precisamos dar continuidade à obra que Cristo fez aqui na Terra, e nós precisamos irradiar essa luz onde a gente chega. Eu fico admirado que tem pessoas que se escondem, né? Eles acabam colocando alguma coisa para tapar. Eu não sei como que é lá em São Paulo, mas aqui é uma espécie de X9. Muitos crentes que são X9, pastor. Onde vão, eles não transmitem a luz de Cristo, né? É um cara que xinga, é um cara totalmente depravado, e aí, de repente, alguém descobre que ele é cristão. Aí alguém fica assim: você é cristão? Gente, sabia não? Você xinga. Mas quem é que não xinga? Qualquer pessoa xinga, é assim mesmo, tal, e ainda quer justificar os seus atos. Você falou muito bem aí, pastor, a respeito de não sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, né? E a gente precisa, de fato, transmitir essa luz de Cristo para o mundo que está pervertido, né? E interessante dizer que, diferentemente do sal, que não é vista em ação, a luz, na verdade, ela só tem valor quando ela é percebida, quando ela aparece. Não que o cristão vai sair por aí com uma placa dizendo eu sou cristão, não. Mas as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes realmente vão dizer quem é ele. E eu costumo dizer, quando eu estou dando estudo aqui, que um arrependimento, na conversão do indivíduo, implica em três coisas: mudança de pensamento, mudança de atitude e mudança de propósito. Quem se converteu, quem recebeu a Cristo como Salvador, quem verdadeiramente se arrependeu, acontecem essas três mudanças. E essas três mudanças são primordiais para realmente eu transmitir a luz de Cristo na sociedade que eu estou inserido, né? Jesus não disse que a gente deveria sair do mundo como se fazia os ascetas na Idade Média, se autoflagelando, se isolando da sociedade, dizendo que precisava se santificar. E é engraçado que ainda hoje tem muitos crentes que pensam que é assim: eu vou para o vale e fico lá porque eu tenho que sair de perto das pessoas para mim não pecar. Muito pelo contrário, é perto das pessoas, é no meio das trevas que a luz de Cristo que está em nós precisa dissipar essas trevas. E por isso, né, vale dizer aqui que Jesus vai dizer no versículo 14 do capítulo 5, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui, pastor, tem um complexo que se chama Complexo da Penha. Como lá no Rio de Janeiro que tem o Complexo do Alemão, aqui tem um Complexo da Penha. E quando o senhor vier aqui no Espírito Santo, você vai passar a Avenida Fernando Ferrari, vai subir na Ponte da Passagem, e quando você estiver descendo, você vai ver assim acima um morro, que é o Complexo da Penha. E quando chega assim por volta das 18 horas, assim, você olha lá para cima, aquelas casas todas iluminadas, né? Então, de fato, o que Jesus estava dizendo, que a gente não consegue esconder, né? Não tem como esconder uma cidade que está edificada sobre um monte, né? Então, a minha vida, né? De fato, o meu testemunho precisa ser conhecido, as pessoas precisam ver
essa luz de Cristo, né? Porque nós estamos edificados numa rocha, num monte elevado. Cristo está ali, nós temos uma nobre missão. As pessoas não têm noção da nobre missão que nós temos, muito mais do que um presidente, que um embaixador, que um ministro. Nós temos uma missão nobre, nós estamos sobre essa rocha. As pessoas, ao olhar, elas precisam ver um diferencial, precisam ver uma mudança. E o salmista, lá no Salmo 61, no verso 2, ele já sabia disso com propriedade, e ele vai dizer o seguinte: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ele estava falando de Cristo. Então a nossa luz, de fato, ela precisa ser dessa forma. E o cristão, ele não pode ser um cristão nivelador, né? Jesus, lá no versículo 15 do capítulo 5 ainda, ele vai dizer assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. São três elementos aqui, às vezes que Jesus utiliza muito palavras, arcaísmos, né, que não é usualmente utilizada nos nossos dias, né? Velador, na verdade, que está se tratando de um suporte, de maneira a qual se colocava um candeeiro, se colocava uma vela, e isso se fazia num lugar elevado. A candeia aqui, né, poderia ser um instrumento, né, utilizado para iluminação, feito de barro ou de algum outro instrumento que ali se acendia e colocava ali no velador. Já o alqueire era uma vasilha de medir, que cabia aproximadamente 8,5 litros, e que as pessoas, quando elas não queriam mais aquela luz acesa, elas colocavam o alqueire para tapar aquela luz e apagar. Né? Então Jesus está dizendo: olha, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca lá no velador e dá luz a todos que estão na casa. As pessoas estão dizendo assim: mas a sociedade está corrompendo. É porque muitas pessoas, pastor, que estão vivendo um evangelho, estão vivendo um evangelho barato, estão vivendo um evangelho fantasioso, um evangelho mentiroso, um evangelho que não traz mudança, um evangelho que as pessoas não conseguem mais enxergar a luz de Cristo nela. E aí, realmente, vai ficar complicado. Realmente vai ficar muito complicado. Não é mesmo, pastor João? É verdade, né? Muito profundo aí você diz, hein, rapaz? Que coisa forte, hein? A questão da luz, dessa... E aí você sabe que a luz, nós temos, acho que tem que terminar, acho que em 3 minutos, né? Mas assim, a luz, não dá tempo de a gente entrar nisso, mas o Getsemane... Dá uma palhinha aí e vamos fazer uns agradecimentos. Vai lá, pastor. O Getsemane, na verdade, ele produzia 3 azeites. O primeiro azeite era para comida, o segundo azeite era para lâmpadas, e o terceiro azeite, não, o segundo azeite para remédios, e o terceiro para lâmpadas, combustíveis, né, de lâmpada. Então a lâmpada era alimentada por esse azeite. Então a importância de acender a lâmpada, aquela mulher, aquela viúva, ou melhor, aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa, ela acendeu a candeia, e ela para procurar. A importância de achar as coisas perdidas só quando se acende. Então, numa vida acesa, nada se perde. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Foi benção estar com vocês. Pastor, muito obrigado, pastor Samuel. Saudações a todo o povo aí do Espírito Santo e a nós aqui da Dinamarca. Resta só a gratidão no coração por receber tanta gente do Espírito Santo aqui. E povo bom, hein? Povo bom e que cozinha bem. Eu comi um bobó de camarão hoje, foi forte, rapaz. Que maravilha. Só tem aí. Verdade. A verdadeira muqueca. Verdadeira muqueca. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço também para os irmãos aí na Dinamarca. Foi muito bom, pastor. Espero que a gente tenha outra oportunidade para estar fazendo uma outra live com outro tema. Quem sabe escatologia. Escatologia. Né? Que vai ser uma maravilha, pastor. Muito obrigado. Um abraço, senhor. Um abraço para sua família, para todos os irmãos aí. Um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo. Fica com Deus. Vamos encerrar fazendo uma oração. Pai, obrigado por essa live, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor João Leno, todos os irmãos, ó Pai, que a tua bênção seja conosco. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as inefáveis consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos? Amém. Um abraço, pastor. Deus abençoe.